Olá! Hoje nós vamos fazer uma pequena abordagem acerca dos números naturais, mais especificamente acerca das 4 operações que são trabalhadas dentro do conjunto dos números naturais. Nós vamos ver, primeiramente, nós vamos relembrar o que são os números naturais. Como sabemos, os números naturais, eles foram o primeiro conjunto numérico, ou eles são, né? O primeiro conjunto numérico a ser levado em consideração historicamente. Por quê? Porque eles surgiram mediante as necessidades do ser humano de contar, de se organizar. Os números naturais, eles têm origem no zero e são infinitos, ou seja, eles não têm fim. Então, os números naturais, dentro desse conjunto, que é o conjunto dos números naturais, nós trabalhamos com algumas operações. E nós vamos ver 4 das fundamentais, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. A adição, ela é representada por uma cruz. A subtração por um traço na horizontal, a multiplicação por um X ou por um ponto e a divisão por 2 pontos com um traço na horizontal entre os mesmos ou simplesmente por 2 pontos. Nós vamos ver o que significa, qual a ideia que se tem de cada uma dessas operações. Adição. A adição, como já foi falado anteriormente, ele tem o símbolo de mais, que é justamente dois traços que cortam-se perpendicularmente, formando uma cruz. O que vem ser a adição? Qual a ideia que se tem de adição? A adição, ela é uma das principais operações matemáticas e ela está associada sempre a uma ideia de juntar elementos de um conjunto com outro, de agrupar, de acrescentar, adicionar, mais, somar elementos ou outras ideias que poderão surgir ou então que poderão nos levar a compreender mediante o enunciado do problema ou da situação problema que estivermos lendo, certo? Então, a adição, ela acredito que uma das operações mais utilizadas, principalmente no nosso dia a dia. A adição, ela tem termos. Cada um desses elementos que forma o algoritmo, ela tem um termo. Por exemplo, aqui nós temos 8 mais 9. 8 mais 9 é igual a 17. O 8, ele é chamado de parcela, o 9 também é chamado de parcela e o 17 é chamado de soma ou total. Sendo que, se eu tiver 10 termos para somar, esses 10 termos serão chamados de parcela. Vale lembrar que, quando eu tenho 2 números naturais e faço a soma dos mesmos, eu vou obter sempre o resultado, um número natural. Por exemplo, eu tenho aqui, 56 mais 12 é igual a 128. Se eu fizer o contrário, 12 mais 56, eu também vou obter o 68. Só houve uma troca de posição das parcelas, que é uma das propriedades da adição que nós chamamos de comutativa, ou seja, comutou, apenas trocou de posição e o resultado não se alterou. Então, sempre que eu somo 2 números naturais, eu vou obter um número natural. Subtração. A subtração tem como símbolo um sinal de menos, que é justamente um tracinho na forma horizontal, ou seja, deitadinho, né? Então, o que é a subtração? Qual a ideia que se tem de subtração? A ideia de tirar, de diminuir, de comparar, de subtrair, de menos, é sempre algo a menos, de dar, de gastar, de emprestar. E desse modo é determinado a diferença entre os elementos dados. É o que sobra, né? Quando eu faço uma subtração, o resultado acaba sendo o que sobra, é um resto, não é? Então, a subtração, ela, assim como a adição, ela também apresenta termos. Olha só, eu tenho 84 menos 17,
que é igual a 67. Os dois termos, tanto o 84, ele tem um nome, ele recebe uma nomenclatura, e o 17 também. O 84, ele é chamado de minuendo, e o 17 é chamado de subtraindo, e o resultado é chamado de resto ou diferença. Dentro do conjunto dos números naturais, só é possível acontecer a subtração quando o minuendo for maior que o subtraindo e nunca o contrário. Porque olha só aqui o exemplo. Eu tenho 84 menos 17, que é igual a 67. Aqui eu subtraí dois números naturais. O resultado também deu um número natural. Entretanto, quando eu coloco 17 menos 84, o resultado que eu vou ter será menos 67. É como se eu tivesse R$17, fosse fazer uma compra que custa R$84 e eu vou ficar devendo R$67. Então, esse menos 67, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Ele já pertence ao conjunto dos números inteiros, que é um conjunto que será estudado mais na frente. Então, a adição de dois naturais vai ser sempre natural. Entretanto, a subtração de dois naturais nem sempre será um natural. Só é natural a subtração quando o minuendo for sempre maior que o subtraendo. Do contrário, não pertence ao conjunto dos números naturais. Multiplicação. A multiplicação, ela tem como símbolos um x ou então um pontinho que representa, na verdade, a operação. A multiplicação, ela está associada à ideia de vezes, de multiplicar, de adicionar parcelas iguais. Essa questão de adicionar parcelas iguais é quando nós conseguimos compreender que a multiplicação é o mesmo que adicionar parcelas iguais, torna-se mais fácil desenvolver a multiplicação. Vejam só, eu tenho o 5 adicionado 4 vezes. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Quantas vezes o 5 foi multiplicado? 4, então vai ficar 4, aliás, foi somada 4, então vai ficar 4 vezes 5. O 10, ele foi somado 3 vezes, então tem 3 vezes o 10. Isso vale para qualquer multiplicação. Eu tenho aqui, ó, 84 vezes 7. O que é 84 vezes 7? É o mesmo que somar o 84 7 vezes. Ou então, somar o 7 84 vezes. Chega-se ao mesmo resultado, 588. A multiplicação, assim como as outras operações, ela também tem termos. O 84 é chamado de multiplicando, o 7 de multiplicador e o 588, que é o resultado, é chamado de produto, onde o multiplicando e o multiplicador, eles também são chamados de fatores. A adição, assim como a multiplicação, ela é fechada no conjunto dos números naturais. Por quê? Porque quando nós multiplicamos dois naturais, vai resultar sempre em um número natural, diferente lá da subtração. Porque quando nós subtraímos dois naturais, nem sempre resulta em natural. Mas a adição e a multiplicação sempre resultará em um número natural. Última operação, divisão. A divisão, ela tem como símbolos dois pontos com um traço horizontal entre ambos ou dois pontinhos, que significa, dá para entender que é divisão. Que ideia pode-se ter dessa operação? Esta operação ela está associada à ideia de repartir. Se é divisão, nós vamos dividir, compartilhar, nós vamos distribuir, ou então parcelar e outros termos que poderão surgir mediante o enunciado que aparecer. A divisão, ela também é uma operação muito utilizada no nosso dia a dia. Por exemplo, quando na hora das refeições
o alimento ele é dividido para várias pessoas, sendo que a divisão ela pode ser exata ou não, mas nós estamos utilizando a operação. A divisão, assim como as outras operações, ela tem termos. Por exemplo, eu tenho aqui 60 dividido por 3, que é igual a 20, e tem como resto 0. O 60, que está destacado de vermelho, ele é chamado de dividendo. O dividendo é o número que será dividido. O 3 é o divisor. O divisor é o número que divide o dividendo. O 20 aqui no caso é o quociente, é o resultado da divisão de 60 por 3. O quociente é o resultado. E o 0 aqui no caso é o resto. Nesse caso aqui o resto é 0, ou seja, não tem resto porque é uma divisão exata. Então os termos da divisão: dividendo, divisor, quociente e resto. A divisão de dois números naturais nem sempre será um número natural. Vamos aqui aos exemplos. Eu tenho 6 dividido por 3, dá 2. Porque 3, ele na verdade, o 6, ele é múltiplo de 3. Então, o 6 é dividido por 3, que dá 2. Quando eu faço o contrário, 3 dividido por 6, eu tenho 3 com a barrinha, que é divisão, dividido por 6 vai resultar em 1/2. Isso quando foi feita a simplificação. 1/2, que quando eu divido 1 por 2, eu vou encontrar meio na forma de número decimal. Quando eu encontro um meio na forma de número decimal, não é um número natural. Ele já vai pertencer a um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, que é um conjunto que iremos ver mais na frente, onde o número ele é expresso na forma de número decimal, que é o 0,5 ou meio. Então, diante do que nós vimos até agora, nós vimos as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, a ideia de cada uma delas e os seus respectivos termos. Até mais!